Olá, bom dia. 1h da manhã, estamos gravando esse vídeo, mais um, para o nosso canal Guia dos Perplexos. Já entramos em uma nova série. A série anterior, a Odisseia de Putin, terminou e então começamos uma nova série em defesa de Putin. E estamos aqui agora no segundo vídeo, né, que vai discutir de que maneira a Rússia se inseriu na nova ordem mundial. Só que, embora a palavra Putin esteja em evidência, nós vamos ver que ele é mero coadjuvante. A questão central vai ser um simples coronel da KGB, através de um pedido ou de uma sugestão feita para um professor de Sociologia da Universidade de Moscou, chamado Anatoly Sobchak, por um auxiliar da sua cadeira de Sociologia, vai fazer com que ele chame esse coronel da KGB para deixar o seu posto de militar e se tornar vice-prefeito da cidade de São Petersburgo. Esse homem se chama Alexander Dugin. A pergunta que fica é: quem é esse homem e por que as sugestões dele são tão poderosas? A tal ponto que, eleito, como nós temos na Rússia, não se elege o vice, só se elege o titular. Eleito Anatoly Sobchak, em 1994, como prefeito da cidade de São Petersburgo, então Alexander Dugin diz a ele que ele tem um aluno que agora seria coronel da KGB, e esse aluno deve ser chamado para ser vice-prefeito, porque não é nomeado por ele. E Anatoly Sobchak, professor de Sociologia, já de certa idade, agora ouve a sugestão daquele jovem. O que nós vamos colocar aqui nessa série é: quem é esse jovem? O nome dele, Alexander Dugin. O fato é que Putin começa a atuar politicamente como vice-prefeito da cidade de São Petersburgo para ajudar a governar essa cidade em 1994. Aí começa a sua carreira política. Só que Putin é inserido sem saber dentro de um movimento universitário ao qual pertence Anatoly Sobchak e Alexander Dugin, que se chama PAMYAT, P-A-M-Y-A-T, cujo significado em russo é tradição. Então, assim, Putin, inocentemente, no sentido de que não sabia que estava entrando na sociedade secreta, ou no círculo dessa sociedade secreta, e fica claro que Putin, então, vai começar, através da indicação de Alexander Dugin a Anatoly Sobchak, vai começar a agir em conjunto com os membros dessa sociedade secreta. Esse será o centro do nosso trabalho na série em defesa de Putin. O fato é que, acabando o Partido Comunista, acabando a União das Repúblicas Socialistas Soviética, o seu último primeiro-ministro, que foi Boris Yeltsin, um cachaceiro, ele as eleições presidenciais são convocadas. Já dissemos a vocês aqui que na Rússia não há partidos fixos, são criados 6 meses antes das eleições e só se vota no titular. Então, Boris Yeltsin, então, tinha sido 3 anos antes eleito presidente da Rússia, ou seja, a antiga União Soviética se transforma de novo em Rússia. E aí o primeiro-ministro do Partido Comunista, que se chama Boris Yeltsin, um alcoólatra,
é candidato e ganha facilmente, porque ele é muito popular. E isso 3 anos antes de Anatoly Sobchak ser vice-prefeito de São Petersburgo. E agora vai acontecer outra coisa. Agora Putin, sem saber, mais uma vez, vai mais fundo ainda na política. Vamos fazer um pequeno currículo de Vladimir Putin. Em 1996, foi nomeado diretor da política externa no governo do então presidente Boris Yeltsin, que tinha sido eleito em 1991. Então, sem saber, sem se conhecerem, Boris Yeltsin nomeia ele, se torna presidente em 1991 e em 1996 nomeia ele secretário do Conselho de Segurança da União da Rússia. Acabou a União Soviética. Em 1998, 2 anos depois, ele se torna diretor do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, que é o novo nome da Rússia, órgão que vai suceder a KGB. A KGB vai mudar de nome. De qualquer maneira, o diretor-geral da KGB, Serviço de Segurança, Polícia Secreta, vai ser Vladimir Putin. Olha, tudo isso vai acontecer por nomeação, por indicação, por, vamos dizer assim, sugestão de um homem que até agora não aparece, quase não aparece. Ele prefere ficar nos bastidores. Muito bem. Finalmente, acontece uma revolução na Chechênia. Chechênia é uma região da Rússia. Com a dissolução da União Soviética, que era um bloco de vários estados, fica somente o centro, que se chama Federação Russa. Boris Yeltsin é eleito presidente, deixa de ser primeiro-ministro do Partido Comunista e passa a ser presidente eleito. E então, no dia 31 de dezembro de 1998, ou seja, o mesmo ano em que Boris Yeltsin havia nomeado Putin diretor do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, nomeia Vladimir Putin como vice-presidente da Federação Russa. Ou seja, Putin sai de coronel da KGB para vice-prefeito de São Petersburgo por indicação de Dugin e depois passa para os cargos sucessivos dentro da KGB até chegar a diretor do Departamento de Política Internacional e no dia 31 de dezembro de 1998 acontece uma coisa que vai ser detalhada. Vamos detalhar aqui à frente. Boris Yeltsin renuncia. Mas o que aconteceu para Boris Yeltsin renunciar? E, antes de renunciar, ele chama o vice-prefeito de São Petersburgo, que é Vladimir Putin, para ser o seu vice, como eu disse, né? O vice é sempre nomeado. E aí, Vladimir Putin chega ao mais alto posto do poder da hierarquia nacional da nova Rússia, da Federação Russa. Mas, por que que as sugestões e as nomeações que são feitas pelas autoridades são todas feitas através da retórica, através do pedido desse homem que fica por trás dos bastidores, que se chama Alexander Dugin. Bom, de qualquer maneira, Boris Yeltsin renuncia a favor de Putin. Então, ele deixa de ser, há uma mudança. Boris Yeltsin, que era presidente da Federação Russa, herdeiro do Partido Comunista, desiste de tudo lá, destrói o partido. Aliás, isso já tinha sido feito.
e ele já era presidente, e agora ele deixa no lugar o vice. Vice por sugestão de Alexander Dugin, que não se conheciam ainda. Até aí, Dugin não conhece Putin, Putin não conhece Dugin. Sobchak, Anatoly Sobchak, prefeito de São Petersburgo, conhece ambos. Ambos foram seus alunos. E Boris Yeltsin não conhece nenhum deles. Não conhece Anatoly Sobchak, não conhece Alexander Dugin, não conhece Vladimir Putin. E então, o que acontece é que em março do ano 1999, então, um ano depois de Boris Yeltsin renunciar e deixar Vladimir Putin como presidente da Rússia, são convocadas novas eleições. E nessas novas eleições, Vladimir Putin já fez alguma coisa que o tornou popular. E ele vai ser eleito czar da Federação Russa. Volta o czarismo. Olha qual é a ideia de Dugin. Ele vai construindo devagarzinho a carreira de Putin. Na verdade, não é Putin que vai sendo, vamos dizer assim, promovido pelo mérito. Ele tem mérito, mas acontece que por trás dele está um homem. E este homem fica na sombra, fica na ribalta. Ele fica por trás das cortinas. E então, vejam só, em março de 2000, acaba o mandato de Boris Yeltsin. Automaticamente, acabando o mandato de Boris Yeltsin, acaba também o mandato do seu vice, que é Vladimir Putin. E Vladimir Putin, então, já fez alguma coisa. Onde? Na Chechênia. Nós vamos ver o que é. Ele conseguiu vencer a rebelião da Chechênia, tornando-se assim popular. Tornando-se assim o fator unificador da Federação Russa, que estava se desagregando. Ia perder a Ucrânia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Eslováquia, a Tchecoslováquia. Então, o primeiro estado a fazer essa revolução separatista é a Chechênia. E Putin vai lá e vence a revolução. Não sem derramamento de sangue, né? De uma maneira até brutal. Então, de qualquer maneira, os russos ficam satisfeitos com a ação dele. Yeltsin não teria coragem. Yeltsin fica parado. Ele não consegue saber o que fazer, porque os revoltosos da Chechênia dizem que não vão mais pertencer à Federação Russa. Vão se separar. A Chechênia será um estado separado da Federação Russa. E Boris Yeltsin não sabe o que fazer, e aí o seu vice toma a frente. Putin começa a agir aí. Ele toma a frente. E o que é que ele faz? Ele tenta negociar com os líderes da Revolução da Chechênia. Os líderes dizem: nós só cederemos a Chechênia, a Federação Russa, se você passar por cima do nosso cadáver. Ele não faz outra coisa. Mobiliza tanques, mobiliza máquinas de guerra as mais modernas, canhões, artilharia pesada e passa por cima da frente de batalha da Chechênia. Uma carnificina. Mas o que acontece é que quando ele volta vitorioso, e a Chechênia continua pertencendo à Federação Russa. Isso traz para ele uma imensa popularidade. Ele teve a coragem de fazer algo que é um pouco cruel. Mas se ele não tivesse feito isso, a Rússia teria se desagregado. Pouco a pouco, como eu disse, começaria pela Chechênia, depois a Polônia, depois a Eslováquia, depois cada um deles iam se separar. Então seria desmembrada a Rússia. E ele impede isso quando a primeira rebelião é feita. Isso dá ele popularidade, de modo que, em março do ano 2000, convocadas novas eleições presidenciais, porque acabou o mandato de Yeltsin, e acabando o mandato de Yeltsin, acabou o mandato de Putin, ele é eleito com 53% dos votos. Pouquinho, né? 3% a mais do que a metade. Então, a popularidade dele ainda é pequena. Então, ele se torna, de fato, presidente eleito. E assim, ele vai governar agora de 2000 a 2004. 4 anos de mandato. Agora eleito. Agora não é apontado. Agora é o titular. E quem está do lado dele? Agora eles se conhecem. Agora
Em 2004, portanto, depois de fazer o seu primeiro mandato como presidente, tendo ao seu lado Alexander Dugin, ele vai fazer uma nova gestão, porque ele vai ser reeleito presidente da Federação Russa no dia 7 de maio de 2008. Acaba o mandato dele, que começou em março de 2004, no dia 7 de maio de 2008. E ele é reeleito, dessa vez, depois de uma prolongada recessão, porque os sionistas tinham tornado a Rússia miserável, os camponeses passavam fome, e ele vai fazer uma mudança global. Durante o primeiro mandato dele, ele aumenta 3 vezes o salário mínimo do trabalhador, ele dá proteção especial ao lavrador, ele faz com que a KGB, agora transformada em outro nome, mas eu vou chamar de KGB, se torne moral, ele expurga, ele faz um expurgo nos corruptos da KGB. Então, tudo isso vai fazer com que no dia 7 de maio de 2008, ele que foi eleito presidente legítimo em março de 2004, é reeleito presidente agora com 86% dos votos. Vocês vejam agora como ele cresceu. O que é que ele fez, então, de 2004 até 2008? Ele fez uma reviravolta na Rússia. A Rússia que estava destruída, quebrada pelo sionismo, quebrada pela Revolução Bolchevique, né, de Lenin, instruído por Karl Marx, todos sionistas, judeus falsos, porque são Askenaz, são Sefaradi. Então, esse homem agora mostra o poder dele. Agora ele mostra a capacidade administrativa dele. Ele não era para ficar lá na KGB mesmo, porque ele era um grande administrador. E aí ele é reeleito, veja, ele foi eleito em 2004 com 53% dos votos. E ele é reeleito em 7 de maio de 2008 com 86% dos votos. O que é que ele fez para isso? Ele, então, vai ocupar a cadeira presidencial pela 3ª vez. A primeira, como vice-presidente da Federação Russa, colocado ali por Boris Yeltsin, sob a sugestão de Alexander Dugin. E ele fica um ano somente. Aí ele vai ser eleito, de fato, presidente em 2004, com 53% dos votos. E ele faz um governo tão revolucionário, tão em benefício do povo, ele modifica totalmente a Federação Russa. Ele começa a dar valor ao cidadão russo, tornar a Rússia novamente uma Rússia. O objetivo dele é voltar ao tempo dos czares, porque o título que ele toma é czar da Federação Russa. E do lado dele está esse homem que vai ser o assunto dessa série, Alexander Dugin. Isso está na Wikipédia. Vocês sabem, então, agora, que quem tinha mais prestígio quando a Rússia era soviética era o líder Zyuganov, Gennady Zyuganov. Ele era chefe do Partido Comunista da Rússia. E aí ele acha que pode disputar as eleições com Putin. Mas acontece que Putin já fez muitíssimo mais do que o Partido Comunista faria. E Putin não é comunista, ele é anticomunista. Então ele vai governar de uma maneira totalmente diferente. Ele vai governar o país de uma maneira... Alexander Dugin vai dizer que ele é meio lunar, meio solar. Ora, ele é um militar disposto, como fez quando submeteu a Chechênia. Ora, ele tenta entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos para serem amigos. E, de qualquer maneira, acontece o imprevisível. Em 2004, ele tem 53% dos votos. E em 2008, disputando com o antigo presidente do Partido Comunista da União Soviética, Gennady Zyuganov,
ele ganha as eleições presidenciais. E ele ganha, já não é mais desconhecido. Agora, Yeltsin fica pasmo, perplexo, porque aquele rapazinho que ele tinha colocado lá, sob a sugestão, por causa da sugestão de Alexander Dugin, tem 86% dos votos sobre o homem mais famoso da Federação Russa, antigo presidente do Partido Comunista. E ele não sabe por quê, mas nós vamos explicar. Nós vamos dizer aqui o que foi. Dugin funda um partido. Já dissemos a você, o partido é fundado 6 meses antes das eleições. Alexander Dugin funda o partido, chamado Rússia Unida. E esse Rússia Unida vai apresentar Putin pela segunda vez como candidato à presidência da República. Sempre Dugin. E da primeira vez ele tinha sido eleito em 2004 com 53%, e Dugin agora confia que o que ele fez, sob a sua orientação, ele se torna o guru, ele se torna o cabeça pensante, mas Putin ainda não o conhece suficientemente. Acha apenas que ele é um excelente professor de sociologia, que ele entende de política das massas, e então o que acontece é que, seguindo os dois uma programação para restaurar a glória da Rússia dos czares, Putin é eleito. Mas vamos entender agora alguma coisa. Isso está escrito, o que eu estou dizendo aqui, está escrito no 23º Simpósio Nacional de História Londrina, 23º Simpósio Nacional de História, feito em Londrina, em 2005. É um trabalho acadêmico, portanto, não pode ser posto em dúvida. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte. Vamos voltar um pouquinho no tempo até Anatoly Sobchak. Vamos voltar ao tempo em que Vladimir Putin ainda era vice-prefeito de São Petersburgo. E então, o que é que acontece? Alexander Dugin sabe que Boris Yeltsin não representa a dignidade do povo russo, porque ele quer chegar à época dos czares, ele quer voltar à época dos czares. Putin também quer, eles têm a mesma ideia. E Sobchak também quer. Só que Sobchak e Dugin sabem que pertencem a uma sociedade secreta chamada Pamiat, e Putin não sabe. Então acontece o quê? Alexander Dugin promove uma passeata. Essa passeata é pacífica e vai até diante do Kremlin. E aí fica lá, na frente do Kremlin, milhares de pessoas pedindo uma audiência de meia hora com Boris Yeltsin, lá no passado, 1991. E Boris Yeltsin, depois de esperar algum tempo, ele então concede a audiência. Ele acha então que deve conceder a audiência. Então, o verdadeiro chefe da Pamiat, em 1988, fundou a Pamiat, é Gaider Zemal. E ele é quem funda esse grupo nacionalista, chamado Pamiat, que é uma sociedade semi-secreta, em cujo círculo Putin está, mas não sabe que está. E então Dugin, em 1991, voltando, porque nós já estamos aqui em 2008, retrocedimos, então Dugin faz uma passeata pacífica. E Yeltsin não pode fazer nada, porque é uma multidão de milhares e milhares de russos em Moscou, mas estão em paz. E então ele aceita conversar com Alexander Dugin durante meia hora. Ele diz claramente: eu darei a esse rapaz 30 minutos para conversar comigo. A conversa vai durar 2 horas. O povo está lá fora esperando. Ninguém sabe o que é que Dugin está dizendo a Yeltsin. Mas ele está dizendo algo muito importante. Algo que vai fazer com que vocês percebam a grandiosidade desse homem. Porque é que ele, apesar de ter sido derrotado por Olavo Carvalho num debate, derrotado seria uma palavra inexata, nós já colocamos um vídeo no nosso Facebook mostrando que ele não podia dizer tudo. Ele é derrotado por Olavo Carvalho fica orgulhoso
porque derrotou o famoso professor de sociologia da Universidade de Moscou, mas a questão é a seguinte: na discussão ele não pode falar tudo o que ele sabe. Há um grande segredo: ele não é o presidente da PAMIAT, não é o fundador da PAMIAT. O nome do fundador da PAMIAT é seu grande amigo, Gaider Zemal, que funda a PAMIAT em 1988. PAMIAT significa tradição. E aí, então, essa sociedade secreta se estabelece e Vladimir Putin agora se afasta dos amigos que não pertencem à PAMIAT, e aí sim, aí ele se aproxima do sucessor de Zemal, que foi o fundador, morre, e Yevgeny Primakov é quem é o presidente da PAMIAT, quando Putin descobre que está dentro de uma sociedade secreta e que é um dos membros dessa sociedade secreta que exerce um papel notável, porque tudo que ele sugere é feito. Então, é um grupo que se reúne em torno de uma mesa com uma tábua redonda. Aliás, o modelo deles é o modelo do rei Arthur da tábua redonda, e tudo que esse rapaz sugere é feito. Então, vamos parar aqui, aos 25 minutos, mas dando uma definição. PAMIAT é um grupo patriótico que se identifica com o cristianismo ortodoxo. Eles acreditam, viu, minha gente, que Jesus Cristo existiu. Ao contrário de muitas sociedades secretas que negam a existência de Jesus, a base de Alexander Dugin é a existência histórica de Jesus Cristo. Então, a PAMIAT tem como fundamento a Igreja Cristã Russo-Ortodoxa, cujo chefe é Cirilo II, que é, portanto, o conselheiro vitalício. Então, é um grupo de homens notáveis. E agora sim, agora com seu segundo presidente, né? O primeiro foi o fundador, e o segundo agora, Limonov, é o seu sucessor. Não, desculpa, Limonov é expulso, é corrupto, é Primakov. E Putin agora descobre, com Primakov, que ele está dentro de um movimento, que esse movimento tem duas personalidades notáveis. O patriarca russo-ortodoxo, que foi criticado recentemente pelo idiota do nosso Papa Francisco, dizendo que Putin tinha se tornado coroinha do bispo Cirilo, do patriarca Cirilo. Olha que estupidez. E a PAMIAT, na verdade, é o contrário. Cirilo é conselheiro da PAMIAT e por isso ele exerce essa influência, por isso Putin ouve a voz dele. É um movimento democrático, a democracia vai imperar na União Soviética, na antiga União Soviética, na nova Rússia. A primeira coisa que Putin faz quando sobe ao poder, eu vou dizer para vocês agora, vocês vão pasmar. Quando um gay era descoberto na União Soviética, ele era morto, ele sofria pena de morte. Depois, o Partido Comunista modifica a pena de morte para cortar os pulsos. Ele tinha as mãos cortadas. Então, se um homem fosse gay, ele tinha que viver a sua vida secreta, o mais escondido possível. Putin modifica, a primeira modificação que ele faz é suspende essa lei, revoga essa lei, dá ao gay o direito de existir, contanto que ele não se envolva com crianças. Então, ele deixa de sofrer o corte das mãos, ele deixa de ser morto, de sofrer a pena de morte, ele passa a viver normalmente, sendo aceito pela sociedade russa. Isso é uma revolução, minha gente. A revolução cultural, veja, a cabeça de Putin é meio ocidental, ela vai sair daquela clausura, daquelas coisas que no Irã ainda existe. E aí, Putin vai mostrar que ele sabe ser exatamente o que deve ser. Esmagou a reunião da Chechênia de uma maneira, foi um massacre. Mas, ao mesmo tempo, um cidadão que trabalha,
só porque é gay, tem uma ideologia de gênero diferente, e que seria condenado à morte se fosse descoberto, ele passa a ter liberdade dentro da União Soviética, dentro da Rússia, da Federação Russa, porque Putin revoga a lei do Partido Comunista que decretava a pena de morte para ele. Essa é a primeira providência dele. A preocupação com o homem, a liberdade humana. Você tem direito de escolher o gênero que você quer ser. Agora, se você for envolvido com crianças, com menores, você vai sofrer prisão perpétua. Aí, veja só, não é mais pena de morte, não é mais ser decepado os braços, os pulsos. Veja, ele dá ainda um castigo muito grande. Se um gay for envolvido com crianças, então ele vai sofrer uma pena de 5 anos de prisão. Gente, então, em outubro de 1985, a cultura russa está restabelecida. O czarismo volta. A tradição russa se restabelece. Vladimir Putin é considerado o novo czar da Federação Russa. Estamos, portanto, agora com um país forte que herdou algumas coisas boas da antiga União Soviética, e esse homem agora sabe que pertence a um grupo chamado Pamiat, tendo à sua frente os maiores professores da Universidade de Moscou, é o movimento secreto, e esse movimento, então, está ligado à KGB, está ligado ao Exército, e em 6 de maio de 1987, em 88 ele se reelege presidente, um dia antes, então, foi o encontro de Alexander Dugin com todos os membros da Pamiat. Para quê? Para que a Pamiat se diversificasse. Ela vai se tornar, vai tomar a sigla de NPF, não sei o que é, mas ela vai se diversificar. Ela vai ter um departamento de educação, um departamento de tecnologia, um departamento de espiritualidade, um departamento de... Em suma, ela vai se dividir em vários departamentos, ela vai se organizar de uma maneira perfeita. E aí, isso sob a presidência lá do Limonov, deixa eu voltar para ver como é o nome do novo presidente, que aí é ele... Primakov é o novo presidente, que aí agora é apenas vamos dizer assim, uma mesa redonda. E agora sim, agora Alexander Dugin está ao lado de Vladimir Putin, eles estão sendo aconselhados pelo patriarca russo ortodoxo Cirilo II, e no outono de 1987, eles fazem, portanto, um ano antes de Putin, ainda não. Putin é eleito pela segunda vez em 2008. 2004 ele é eleito pela primeira vez e 2008 ele é eleito pela segunda vez. Aqui então é ainda sob Yeltsin. Então a Pamiat já existia. E aí eles vão fazerem uma organização invejável. Eles vão conseguir fazer com que essa ideologia criada na cabeça do maior bruxo da antiga União Soviética, que lutou pela liberdade, que ajudou o pai do atual Medvedev, que se chamava Roy Medvedev, a provar que a Revolução Russa foi um golpe sionista. Então, eles estão juntos. E essa sociedade secreta será o futuro da Rússia. Ela vai ter um grande segredo. Esse segredo se chama eurasianismo. E o que está acontecendo agora, a guerra, nesse momento, que pode se tornar atômica,
Por quê? Porque na reunião da OTAN que acabou ontem, o discurso feito pelo presidente da reunião, que é um militar do Pentágono, disse que a Crimeia não é reconhecida pelos Estados Unidos como pertencendo à Rússia e que seria lícito a OTAN entrar na Crimeia e tomar ela de volta. E aí Vladimir Putin, agora, anteontem, disse: se qualquer soldado da OTAN, não importa de que país, França, Inglaterra, Alemanha, puser os pés na Crimeia, eu deflagrarei a Atom K. E o primeiro país que eu invadirei será a Polônia. Eu invadirei a Polônia. Então tentem. Vocês acham que aconteceu? Vamos dizer no próximo capítulo qual foi o resultado. Então, falaram grosso. A reunião da OTAN acabou anteontem. Agora vamos esperar a próxima reunião, que será na Indonésia. Mas na Indonésia não será do bloco atlanticista. Alexander Dugin vai separar o bloco eurasiano russo do bloco atlanticista americano. Ele vai dividir o mundo em dois blocos. E essa guerra é a disputa. É o choque desses dois titãs. Nada mais do que isso. Quem achar que outra coisa está errado, quem gravar qualquer vídeo dizendo besteira, não está sabendo a verdade. São dois blocos que tentaram se manter equidistantes, mas que finalmente agora se confrontaram. A Ucrânia é somente o pombo da discórdia, é somente a disputa. Tanto assim que agora a OTAN decidiu que pode invadir a Crimeia. E se invadir a Crimeia, Vladimir Putin disse: eu invado a Polônia. Vocês invadem a Crimeia, eu invado a Polônia. E aí vai começar o conflito que jamais foi imaginado. Uma guerra usando, uma guerra no, tracinho, Claire, tracinho, ar. Pronto. Então, a OTAN, que quis falar grosso, terminou, vou dizer logo, se ajoelhando praticamente aos pés de Putin, dizendo: acabe com essa guerra, porque nós não temos mais dinheiro para sustentar a guerra contra a Rússia. Olha só, de joelhos praticamente, o presidente da reunião da OTAN, que durou 3 dias, um general lá de 5 estrelas do Pentágono, pediu a Vladimir Putin: em outubro começa o inverno praticamente na Europa, e se Putin não abrir as torneiras do gás natural da Rússia para servir, para aquecer as casas da União Europeia, Alemanha, França, e Itália e tudo mais, vão morrer congelados. Então veja só, quem ganhou foi Alexander Dugin. Ele provou que a teoria dele de o eurasianismo, que é o bloco que ele criou, ele tem toda a teoria, vocês vão ouvir essa teoria, vocês vão ter detalhadamente o que é, completamente diferente do atlanticismo. Ou seja, nós estamos no quintal dos Estados Unidos, vivendo uma vida miserável, onde a pobreza impera, onde a mentira e a corrupção, nós estamos habituados a ela, e acontece que do outro lado existe um bloco que foi desmoralizado e que nos ensinaram ao odiá-lo, como sendo o bloco comunista. Na verdade, Vladimir Putin não é comunista, a China não é comunista, os maiores investidores estrangeiros estão na China. Para onde foi que as multinacionais no governo de Trump foram? Para a China. Se ela fosse comunista, não poderia aceitar as multinacionais. Então, veja, tudo isso é propaganda da imprensa de direita, que Bolsonaro, no final das contas, chefia, para que nós não nos aproximemos do bloco eurasiano, da filosofia eurasiana, mas não há outra saída. O Brasil pertence à União Eurasiana. O Brasil pertence aos BRICS.
e terá que tomar posição. Nós estamos aqui até o pescoço envolvidos nessa guerra. Nós não sentimos o efeito dela ainda, tomara que não venhamos a sentir. Mas Vladimir Putin intimou o nosso presidente Bolsonaro: ou você fica com a OTAN, ou você fica com os BRICS. Se você ficar comigo, você já teve em fevereiro tudo o que o Brasil precisava para não faltar comida, enquanto a Europa está passando fome. Agora você está com a crise energética. Isso foi a sexta-feira passada. Eu vou te mandar 20 cruzadores, 20 navios, cheios de óleo diesel, para ser vendido a 20% a menos na bomba. E acabará com a insatisfação dos caminhoneiros. Mas exijo de você que você deixe a OTAN e se torne membro efetivo, ativo do BRICS, que agora se chama BRICS Plus, porque já tem a Argentina, já tem o Irã, já tem a Venezuela, a Turquia já pediu para entrar, vários países africanos. Então, a intenção de Xi Jinping, que agora vai aparecer, é fazer do BRICS Plus uma nova organização das Nações Unidas, criando assim uma nova ordem mundial. Essa verdadeira. Mas os moldes em que essa nova ordem mundial será criada vai ser dado a vocês no próximo capítulo. E aí vocês vão ver por que é que o meu ânimo, por que é que a minha verve, por que é que eu sou animado com o mundo que está por vir, a Cidade de Prata, porque já ganharam a guerra. A Europa se ajoelhou diante de Putin. A OTAN se ajoelhou diante de Xi Jinping. Então, a guerra praticamente acabou. Mas para Putin, ainda não. Ele é um pouquinho cruel. Ele quer que chegue o inverno na Europa. E ele quer que chegue o inverno e a Europa pague o preço que ele quiser, em rublos, pelo gás natural da Rússia. Ele quer que isso aconteça. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi proibido pela Suprema Corte Americana de emitir qualquer decreto que não passe pelo parlamento. Ou seja, virou a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Tem 27% de aprovação da população. Isso é notícia atual. E Israel, o governo de Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos, havendo essa desordem nos Estados Unidos, Renato Santos acabou de dizer que o parlamento israelense se dissolveu e está uma bagunça. Ninguém governa Israel. Israel está um caos. Claro, que Israel é o quintal também dos Estados Unidos. É um feudo dos Rothschild. Então, o mundo está passando por uma convulsão. E esse parto vai acontecer. Está nascendo uma nova criança, uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial será dirigida por Alexander Dugin. À frente dele aparece Xi Jinping, aparece Vladimir Putin, às vezes aparece Cirilo II, mas o verdadeiro gênio, o bruxo, o herdeiro da tradição tibetana, caucasiana, fundidas em uma só, se chama Alexander Dugin. Ele é o motivo dessa série, embora o nome seja Em Defesa de Putin. Acabamos aqui o vídeo aos 42 minutos. Esperamos que vocês vejam, deem seu like, contribuam para o canal. A gente está recebendo alunos. Já mais outro aluno já se matriculou. Amanhã, hoje é domingo. Não é? Hoje é domingo, não, hoje é sábado. Amanhã eu tenho um aluno às 10 horas, um aluno novo, já marcou horário, então é o 10º aluno. Estamos crescendo. Então a nossa nova escola está crescendo. E as pessoas aos poucos estão despertando do sono, estão despertando da falsidade da mídia comprada do Ocidente. E aqui nós estamos vendo a verdade a vocês, a mais pura verdade. Deem seu like, né? E eu vou continuar vendo Renato Santos, embora seja meu inimigo, porque ele dá a verdade do que está acontecendo em Israel. E o que está acontecendo em Israel é exatamente a falência da família Rothschild, porque Israel não passa de um feudo dos Rothschild. Quando ele diz que Israel está mal, isso quer dizer que os Rothschild estão mal. E então eu vou sabendo, através da boca do Renato Santos, o que é que está acontecendo com os Rothschild,
porque se reflete em Israel e se reflete no governo dos Estados Unidos. Então, até ademã, que eu vou em frente. Até o próximo vídeo.